Olá para todos e para todas. Esse material que eu vou apresentar para vocês faz parte de um conjunto de outros materiais, enfim, que a gente elaborou para ajudar na orientação dessas atividades, né, enfim, que os professores e as professoras estão elaborando do Fundamental 2 e do Médio. Enfim, esse material que eu vou reapresentar, que eu estou adaptando para apresentar para vocês, foi um pedido que surgiu, né, de parte do corpo docente, de outros educadores da escola, enfim, de outros setores da escola, para que situasse um pouco como é que os professores e as professoras estão montando essas atividades, a partir de que base, né? Ou seja, qual a orientação pedagógica que a gente passou para eles, para que eles pudessem, de certa maneira, ter um referencial para produzir esses materiais todos que estão sendo enviados e colocados no Classroom, né? Alguns professores já começaram a usar outras plataformas, outras mídias, né, que são mídias que vão trabalhar com aulas sincronizadas, que são encontros ao vivo, né, a partir de videoconferência. Isso vai começar a ganhar mais força a partir da próxima semana, né, que é um movimento bastante interessante. Enfim, né, vou mostrar esse material para vocês, que é praticamente para vocês entenderem então, como é que os professores estão organizando e partindo de que referência para a montagem das atividades pedagógicas, tá bom? Então, vamos lá. Então, 4 estruturas, mas basicamente a gente vai apresentar uma, que a gente chamou aqui de parâmetros para a elaboração das atividades pedagógicas, né? Deixa eu me colocar aqui, deixa eu sair um pouquinho da tela, para que vocês possam aí olhar melhor a apresentação que a gente constituiu. Então, os parâmetros para a elaboração das atividades pedagógicas. Primeiro elemento importante para destacar, né, que são 4 parâmetros que a gente vai mostrar aqui, que é o mesmo que a gente reforça apresentar também para os professores. A gente usou a expressão atividade, né, que estou grifando aqui, e não aula, né, elaboração das aulas, né? Por que atividades? Porque a gente entende que nesse momento, né, que a palavra atividade ela nos remete à ideia de manter, ficar ativo e ativa, né? Ou seja, as atividades elas precisam colocar os adolescentes em situações de ativação. Né? Para adolescente isso é super importante, porque o adolescente quando não tem certas atividades constituídas pela própria escola, isso pode ser um problema bastante sério, porque ele vai então ficar em produções e ficar em ativações, em fazeres, melhor dizendo, que são fazeres muito pessoais. Colocar eles ativos, estudando, produzindo em tempos de reclusão, me parece indiscutível, né? Então vamos lá, seriam então 4 atividades, 4 estruturas de atividade. A primeira, que a gente colocou para os professores, né, que a gente vai traduzir para vocês, é o que a gente chama de fortalecimento de conteúdo. O fortalecimento de conteúdo, a gente pode usar uma expressão mais ou menos próxima, que é o que a gente vai chamar de atividade de reforço. Né? Em educação a gente usa muito conteúdo estruturante, né? São conteúdos que estruturam as disciplinas, né? Esse tipo de conteúdo, muitas vezes, a gente vai entender que o conteúdo de fortalecimento ou os conteúdos de revisão, né? Fazendo mais ou menos esse paralelo, ele na verdade é só do campo conceitual, ou seja, os professores vão lá, né? Pegam os conteúdos que estão no sumário do livro, aquilo que já foi dado e ficam pensando em atividades de fortalecimento desses conteúdos, que a gente chama na nossa escola do campo do saber. Mas tem conteúdos de fortalecimento ou de revisão que também são do campo técnico, do saber fazer, ou seja, eu posso retomar conteúdos importantes, como as operações em matemática, as organelas na célula, ou conteúdo sobre plantas e climas em geografia, enfim, tem uma série de conteúdos de conceitos que estão no livro didático, como uma espécie de referência, para dar um símbolo para todo mundo aqui. Mas também tem uma revisão, um fortalecimento do campo do saber fazer, ou seja,
um professor ou uma professora, eles podem, por exemplo, pensar em atividades que reforçam fazeres. Vou dar um exemplo aqui na geografia. O professor Manuel, do Fundamental 2, ou o Diego, que é professor de geografia do ensino médio, eles podem, por exemplo, pensar numa uma atividade pedagógica para manter os alunos ativados, de um conteúdo de fortalecimento, ou seja, de revisão, e tem uma série de tabelas e gráficos. Porque tabelas e gráficos seria, então, portanto, um elemento técnico, um saber ler tabelas e gráficos. Redação também é um exemplo bastante clássico em relação a isso, que ele é um conteúdo mais do saber fazer do que do saber. Mas lembra, fortalecimento é aquilo que de alguma maneira já foi trabalhado, tá bom? Outras duas categorias importantes para pensar no fortalecimento, que a gente também reforçou com os professores e as professoras do Fundamental 2 e do Médio, é que os conteúdos de fortalecimento ou os conteúdos de revisão, eles também têm duas categorias possíveis, que a gente vai chamar de atemporal e temporal. Tem conteúdos de fortalecimento de revisão que independe do tempo. Por exemplo, as 4 operações de matemática. Revisar alguns elementos da matemática, eles são atemporais. Eles não servem exatamente para o tempo atual. Para ficar mais claro, a gente podia pensar que a temporal, portanto, é revisão para sempre, aquilo que você sempre vai estudando, porque sempre vai ser importante você ter isso fortalecido. E o que a gente vai chamar de temporal, que é uma revisão para agora. Tem alguns conteúdos que os professores precisam que os alunos fiquem fortalecendo, porque eles ensinaram neste ano ou no ano passado, e que é importante que fique bastante vivo aqui, né? Então, assim, seriam essas categorias que são categorias importantes. Fortalecer conceito, fortalecer técnica, mas pensando na temporalidade e na temporalidade de cada um deles. Importante destacar, portanto, que assim, naquilo que eu orientei, naquilo que nós orientamos, os professores e as professoras, eles podem pensar em atividades de fortalecimento de conteúdos de revisão, revendo conteúdos, que os alunos e as alunas aprenderam em outros anos. Porque os professores entendem que é importante manter esses conteúdos o mais ativo possível, tá bom? Então, nem sempre você vai receber conteúdo que tem a ver com o ano que o aluno ou a aluna está estudando. Um outro parâmetro que a gente também consolidou e propôs para os professores e para as professoras é o que a gente batizou como conteúdo novo. Pode parecer estranho, mas isso é possível ensinar conteúdos novos mesmo na configuração e no momento que a gente está vivendo, né? O conteúdo novo é importante, aí no caso, né, diferente do conteúdo de fortalecimento, o conteúdo novo precisa ter uma chave que tem a ver com as linhas essenciais dessa escola. O Malapiara, ele constrói o conhecimento, então, portanto, o conteúdo novo precisa partir de conhecimento prévio. Todo conteúdo novo que vai ser iniciado, os professores e os professores precisam iniciar com questões, perguntas ou ações que remetam para um conteúdo que antecede ao conteúdo que ele vai ensinar. Tá bom? Isso é uma coisa bastante importante. Mas eu vou dar um exemplo aqui de um conteúdo novo na chave do conhecimento técnico, né? Porque é da mesma categoria. Eu posso ensinar conteúdos novos conceituais, então eu vou seguindo, né, naqueles conteúdos que eu vim ensinando, ali só para uma referência, né? Eu vou chamar de conceitual mais ou menos aqueles conteúdos que são aqueles assuntos que estão nos livros didáticos. Mas no campo da técnica, eu vou dar um exemplo aqui de um conteúdo novo que não foi ensinado no campo técnico, tá bom? Então, por exemplo, algum professor, alguma professora pode pedir para que o aluno ou a aluna, para que ele assista uma pequena palestra no YouTube. E ele tentar registrar sem parar o vídeo. Quer dizer, é uma habilidade a ser desenvolvida, a capacidade de você anotar enquanto o aluno fala. Por exemplo, vocês poderiam fazer isso agora, pegar um bloco, uma folha e começar a anotar aquilo que eu estou aqui apresentando para vocês, sem fazer nenhum tipo de interrupção. Isso é um conteúdo novo que não foi ensinado ainda no campo técnico. Tá bom? Existem outros dois parâmetros que a gente vai apresentar ao mesmo tempo, porque na forma de comparação me parece ser
mais simbólico entender. A gente vai chamar de conteúdo tematizado, ou da conteúdos, ou conteúdo atual. Tematização de conteúdo, conteúdo atual, eles na verdade eles vão ter a mesma estrutura muito parecida com a temporalidade, ou seja, o que a gente já chamou de conteúdo tematizado é o conteúdo atemporal e o conteúdo atual é o conteúdo temporal. Existem situações no mundo, nos processos de construção, no nosso caminhar, que eles vão se tornar conteúdos atemporais. É o que a gente está vivendo hoje em relação ao coronavírus. Né? Daqui a alguns anos, estudar o que a gente viveu e reler isso de novo, vão ter várias aprendizagens que podem ser utilizadas aí. Também vou propor aqui alguns exemplos, né, que são de conteúdos atemporais e tematizados, discussões sobre questões do meio ambiente. Discutir um ambiente independe das situações que aconteceram atualmente. Discutir sobre alimentação, medicalização ou Chernobyl. Por que eu coloquei Chernobyl aqui? O ano passado, os professores e as professoras tematizaram o que a gente chama de verificação geral, que é uma avaliação do tipo prova que acontece, que é aplicado para todos os alunos de oitavo até terceiro ano durante uma manhã. E os professores e professoras então pensaram num tema, e um dos temas que foi sugerido foi estudar um pouco o episódio de Chernobyl a partir de uma minissérie, né, de uma série de vídeos, né, que foram produzidos, né, de uma minissérie, acho que eu vou usar essa expressão que acho que é mais simples, se eu não me engano, eram 4 ou 5 episódios, e que esses episódios eram apresentados para os alunos. Importante pensar, por exemplo, Chernobyl foi um acidente nuclear que aconteceu na antiga União Soviética em 1986, né? Antiga União Soviética porque hoje faz parte do território ucraniano. Você vê que interessante. Só isso que eu disse agora. Acidente nuclear, antiga União Soviética, atual território ucraniano, né? A questão de trabalhar com os tipos de energia. É uma série de conteúdos que são atemporais. Né? Por isso, esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo tematizado, ele na verdade vai trabalhar os 4 saberes, né? que é o conceito, o conteúdo propriamente dito, o campo das técnicas, porque ele vai ter que assistir um vídeo, anotar o vídeo, que é o que a gente fez, por exemplo, em Chernobyl. Ele vai ter que, então, ler, traduzir tabelas sobre a questão das alimentações, o que é uma alimentação saudável e não saudável. O saber ser, porque esses assuntos tratam do sujeito ético. Né? Pensar no meio ambiente é uma perspectiva do sujeito para o mundo. E são temas que trabalham os campos de convivência, né, que seriam os 4 saberes. Caso alguma família, enfim, queira que no próximo vídeo eu explicite para vocês esses saberes, né, a gente pode tentar pensar em algo também nessa linha, tá bom? Já no conteúdo atual, aí fica mais simples, né? Óbvio que todo mundo vai dizer que o conteúdo atual que está sendo trabalhado hoje, está sendo divulgado hoje é o coronavírus no mundo inteiro. Mas vamos pensar, então, num tipo de atividade também no campo técnico, né, no saber fazer, no temporal. Então, vou propor aqui para vocês. Por exemplo, o aluno ele pode assistir 2 jornais televisivos e anotar assuntos atuais comuns. Ele assiste 2 jornais e vê o que cada jornal está falando. Mas não assim, o jornal da emissora X está falando sobre coronavírus e a outra da Y está falando coronavírus. Mas mais do que isso, anotar os elementos de diferença que possam aparecer. Né? Então a gente está trabalhando o conteúdo atual no campo do saber fazer. Ou, por exemplo, ler as manchetes de um mesmo jornal de manhã e outro à tarde. E aí fazer uma comparação. Então tá aqui, ó, são essas 4 estruturas que todos os professores podem trabalhar. Eles podem trabalhar esses 4 parâmetros: fortalecer conteúdo novo, conteúdo tematizado, conteúdo atual, de forma separada ou também
misturando esses parâmetros todos, né? Ele pode pegar um assunto tematizado para fortalecer e retomar um conteúdo que os alunos aprenderam em outros anos. Importante destacar que, no caso do conteúdo de fortalecimento, de revisão, ou conteúdo novo, a gente vai ter o que a gente chama de componente curricular definindo isso. O que é componente curricular em educação? A gente que trabalha com educação, são as disciplinas. Componente curricular seria matemática, português, inglês, história, geografia, enfim, todas as disciplinas. A gente está entendendo que quem vai elaborar o ponto de partida de um professor, o professor é uma pessoa que então assume uma componente. Essa pessoa, portanto, vai partir para poder pensar nesses conteúdos a partir da sua componente. Tá claro? Então, quem pensa o fortalecimento e conteúdo novo é a componente curricular, é a disciplina. Então, o professor Nicolas, de matemática, que dá aula de matemática para as turmas de 8º e 9º ano, ele, então, como componente curricular, como professor de matemática, vai pensar quais são os conteúdos que ele precisa que os alunos fortaleçam e quais os conteúdos novos que ele começa, então, a ensinar os alunos a partir deste momento, tá bom? Desses últimos tempos, óbvio. Já do lado de cá, quem que aparece aqui? A gente vai dizer que é o sujeito do saber. O sujeito do saber, ele pode trabalhar tanto tematização como conteúdo atual. Dando o mesmo exemplo, o professor Nicolas de matemática, que dá matemática para o 8º e 9º, é um sujeito do saber. Ele também pode, dentro da estrutura que a gente parametrou e dentro da nossa escola, trabalhar conteúdos tematizados como conteúdos atuais. Certo? Então, para esses dois conteúdos, é o sujeito do saber, e para esses dois conteúdos, quem define é a componente curricular. Tá bom? Eu basicamente entendo que é isso que a gente, então, portanto, tá consolidando aqui, né? Pensar aí, de certa maneira, que é isso que a gente elaborou para que os professores e as professoras pudessem definir os seus caminhos, definir um pouco aí a sua linha curricular. A gente acredita que vai ser bastante produtivo nesses momentos que os alunos estão estudando, estão vivendo. Reforço mais uma vez que alguns vão começar a trabalhar e utilizar as plataformas de videoconferência para que os alunos possam se ver, que eles possam ver os professores e tirar as dúvidas de forma ao vivo, né, sincronizado, que é uma expressão que a gente utilizou, tá bom? Então fica aí para todo mundo esses parâmetros e a gente vai se encontrando aí via Clip Escola e nos próximos vídeos. Muito obrigado.